Boa noite, torcedor da TNT Sports. Boa noite, torcedor do Palmeiras. E parabéns pro torcedor do Palmeiras, porque eu estava lá. Eu fui ao estádio, tive um trabalho envolvendo o Palmeiras. Eu passei a tarde inteira com o Ademir da Guia, conversei com o César Maluco. Aí fui pro estádio. Você sabe, desculpa falar mas enfim, normalmente quando eu vou ao Allianz Parque, eu levo 1 hora e pouco para entrar no estádio, 1 hora e pouco para sair, o pessoal vem tirar foto, tirar selfie e tal, falar muito do meu pai, enfim, de mim também, evidentemente. Hoje, inclusive, o cara veio me reclamar de uma coisa que eu escrevi sobre política, como acontece muito. Por exemplo, nesses 2 dias eu perdi 2.000 seguidores, mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre futebol. E eu quero falar sobre a torcida do Palmeiras. A mesma torcida, alguns que xingaram o Abel, Leila, sobretudo o Abel, que é mais importante, depois da eliminação merecida contra o Corinthians no Allianz Parque, acabou o ciclo e tal. E acabamos de ver uma vitória, e eu estou citando um pouco lá do torcedor, e é por isso que é fundamental a gente, como jornalista, continuar sendo torcedor para a gente ter essas emoções e entender a emoção do torcedor. E, dentro do possível, é fundamental a gente ir ao estádio, mesmo que eu tenha saído aos 36 minutos, porque precisava vir para cá. Mas eu nunca vi, em 35 anos como jornalista esportivo, e nunca vi nos meus 52 anos como palmeirense, hoje é dia 30. 24 de outubro completou 52 anos que eu vou ao estádio, né? Desde o Pacaembu. A torcida tão confiante. Você pode procurar nas minhas redes sociais as pessoas, o pessoal gravando o vídeo. Quando tu vai ser? Eu falei 4-0, não é porque eu acertei 4-0. E que eu dizia aqui desde os 3-0, quando foi a pior atuação em 5 anos do Abel Ferreira, do Palmeiras, e a melhor atuação acho que da história da LDU. Eu acreditava. E por que eu acreditava? Torcedor, você pode dizer, mas o palmeirense ele não é pessimista, ele tem palmeirismo. Ele sempre acha que vai dar errado. Só que o mérito do cara que chegou exatamente hoje, há 5 anos, ele foi anunciado, Abel Ferreira, exatamente nessa data, que ele conseguiu fazer com que o Palmeiras não tivesse soberba, porque o Palmeiras não canta gol antes, não canta vitória antes, muito menos título. Mas normalmente ele é meio arredio. Mas o Palmeiras estava a semana inteira confiante e hoje no estádio eu não vi uma pessoa que não acreditasse que era 4-0. Elas me perguntavam, quando vai ser? Eu falei, 4-0. Vai nada, vai ser 5-1. Eu falei 6. Eu falei, guarda porque vai ter em Lima esse baita Flamengo. E essa confiança permeou a torcida que cantou e vibrou realmente o jogo inteiro. Poucas vezes eu vi o estádio inteiro, o jogo inteiro em pé. O estádio, a torcida do Palmeiras ficou o jogo inteiro em pé, cantando, e foi o maior barulho que eu ouvi no Allianz Parque. Olha que eu tive o privilégio de ser o mestre de cerimônias da abertura desse estádio. O primeiro evento foi o primeiro documentário que eu dirigi e eu apresentei. Eu já vi esse estádio com 3.000, já vi várias vezes como torcedor ou a trabalho, evidentemente, em rádio, TV, streaming, coisa e tal. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras jogar tão bem e poucas vezes eu vi o time do Abel Ferreira jogar tão bem, e poucas vezes eu vi Tainá uma equipe ser uma num jogo e na outra semana ser o que foi. Foi 4, 28, 29 finalizações e foi pouco. E o Palmeiras fez o suficiente. Confesso que eu só fiquei nervoso mesmo a partir do 4º gol. Eu falei, não, agora não pode. E não é porque eu tinha chutado o placar de 4-0. É porque agora eu tô nervoso porque eu achei que ia ser 1, eu achei que ia ser 2, eu achei que ia ser 3, achei que ia ser 4 e foi maravilhoso estar entrando no carro de aplicativo. Na hora que eu estava entrando, eu ouvi o Allianz Parque gritar 2-0. E minha mulher tá lá, minha filha tá lá, meu filho tá lá, e meu pai eu sei que estava lá também, e todos os palmeirenses que não estavam lá, e até muita gente falou, eu sei que teu pai vai ajudar hoje. Não sei se ele ajudou. Aí você pode falar que é o pacto que o Abel se irrita, mas a gente tá lá. De alguma forma, a família Betting sempre está lá. Sempre está lá, está mesmo. E no 4º gol, só aí que eu liguei para minha mulher, para minha filha e para o meu filho. Aí eu chorei bastante, agora estou um pouquinho e tal. Sou chorão? Sou, menos que o Vitor Sérgio, claro, mas assim, mas sempre para lembrar que exatamente falando do meu pai, eu anunciei a morte do meu pai, não saiu nenhuma lágrima. Agora só de pensar o que está lá no Allianz Parque, o que eu pude ver e agradecer esses 36 minutos. E de novo, Abel, se alguém ainda duvidava do Palmeiras, meus sentimentos. E hoje, na chegada, o Abel foi muito confiante também na entrevista pré-jogo, né? Aquela entrevista que acontece ele logo na chegada, com uma calma, e eu acho que o Mauro foi perfeito aqui quando ele traz o ponto que ninguém enxergou o palmeirense falar sobre acreditar nessa virada ou nessa remontada como soberba. Isso. Porque no fim
Cara, eu vi a história acontecer dessa forma em alguns momentos. Com este Palmeiras. Este time se mostrou mentalmente forte em alguns momentos. Então, por que eu não posso acreditar? Não tinha ninguém que apontasse o dedo para esse torcedor que acreditava. Ele acreditou, ele foi premiado por conseguir acreditar demais. E ontem, Ricardinho Martins, aqui neste prorrogação, assim como o Marcelo Beckler, os dois falavam numa virada. Ricardinho, 4-0. Veio aí. Boa noite. Help me, help you. Boa noite. Na verdade, desde a última sexta-feira, quando eu participei da live do Careca, do André Henning, eu disse: 3-0 não será suficiente para a LDU conseguir a sua classificação. O Palmeiras vai conseguir a sua classificação com a bola rolando. Não vai precisar dos pênaltis. De lá pra cá, só tomei pancada. Ontem aqui, eu e Marcelo. Marcelo veio na minha. Marcelo chegou bem no Brasil. Vive um grande momento. Falei que ia ser 4-0. Ele falou, vai ser 4-0. Duvidar do Palmeiras é um péssimo negócio que qualquer um pode fazer. O Palmeiras tem hoje o melhor treinador em atividade, talvez até no futebol mundial. Não adianta você olhar para mim espantado assim, não. Porque não é a primeira vez que o Abel faz isso. O Abel fez isso e a senhora estava lá numa final de Campeonato Paulista. E mais de uma, no caso, inclusive. Mais de uma vez, tendo remontadas. E a de hoje, ela foi sensacional. E ela passou muito pelo Abel. A escalação do time do Palmeiras hoje, ela foi espetacular. Espetacular. Desde a escalação. O Alan, pela direita, foi disparado o melhor jogador do Palmeiras. O pênalti que o Alan sofre é um pênalti de um cara que não vai desistir nunca. A bola estava praticamente fora, ele foi lá. E não foi só isso que ele fez, não. Ele jogou demais. Ele liberou quem ele tinha que liberar. O Fux, que quase entrega, fez um grande jogo também. O Andrés Pereira jogou demais. Na frente, eficiente de novo o Vitor Roque. Agora, quem entrou e decidiu é um jogador que alguns torcedores do Palmeiras já estavam meio assim, será que não está na hora de ir embora? Será que já não está na hora de ir? E ele mostrou hoje que ele é decisivo. No segundo gol, para quem não prestou atenção, no terceiro gol, a jogada começa com o Veiga. É o Veiga que faz o lançamento pro Vitor Roque, que devolve e ele faz o gol. E aí tem o pênalti em cima do Alan. Quem vai bater? Aí tem que ser o Veiga. E eu falei pro Marcelo, na arquibancada, com aquela mão assim, ó: Marcelo, se sou eu, solta o pé no meio. Ele é abusado, ele ainda meio que deu uma cavadinha. Parabéns. E por nada, torcedor do Palmeiras, eu avisei você que ia dar e deu. Ô, Beckler, a gente falava um pouco ontem, inclusive, sobre jogar o que o jogo pede, fazer o que o jogo pede. O Palmeiras tinha uma questão hoje, porque claro que se pegou aí os últimos jogos do Palmeiras dentro do Allianz, e foram jogos que o Palmeiras fez muitos gols, então dava para o torcedor se apegar a isso, mas tinha um ponto que se colocava que mas tem um contexto diferente. Uma coisa é você entrar num jogo que você não tem a necessidade de fazer um placar elástico e você fazer. E outra é você entrar num jogo que você tenha necessidade de fazer esse placar. Mesmo que o Palmeiras tivesse essa necessidade, não foi um Palmeiras bagunçado, aleatório, no abafa, do nada, no início do jogo. Foi um Palmeiras organizado, com calma, com tranquilidade. A sensação que eu tenho é que oxigenava o cérebro o tempo inteiro para conseguir fazer as coisas como as coisas deveriam ser feitas. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Acho que é isso mesmo. O Abel preparou muito bem o jogo. O jogo foi muito bem preparado. O Palmeiras não jogou nada taticamente do que ele vinha jogando e vinha dando certo. Ele poderia mais ou menos manter e mudar o espírito, mudar a atmosfera. Não, ele muda completamente. Ele muda 4 peças. O esquema. A partir de agora a gente tem que pensar onde que o Alan vai jogar, porque ele vai ter que jogar nos próximos jogos, assim, não dá pra tirar ele do time depois do que ele fez hoje, por mais que o time viesse funcionando, e acho que hoje é uma escalação e uma postura de circunstâncias, mas pelo que ele jogou vai ser difícil que ele saia. Acho que o time se precipitou algumas vezes para terminar as jogadas, era muito importante recuperar a bola rápido, circular a bola rápido. O papel do Andrés Pereira hoje foi excepcional de fazer essa bola girar rápido de um lado para o outro, de achar o Piquerez muitas vezes para continuar achando os atacantes, e depois acho que alguns momentos precipitou, por exemplo o lance do Vitor Roque, né, que ele é bloqueado num 3 contra 1, é uma jogada acelerada demais, que podia ter sido trabalhada com um pouco mais de calma, mas me chama a atenção a
como o Abel preparou e repreparou, tudo que ele tocou hoje virou ouro. Ele coloca o Alan e o Souza, eles participam do primeiro gol, o Fux que entra participa do segundo, o Veiga dá o passe e finaliza o terceiro e marca o quarto. Tudo que o Abel tocou hoje virou ouro. Isso não é pacto, né? Isso é porque ele trabalha, ele conhece, ele tem o time nas mãos. Se ele falar para os caras se jogarem do terceiro andar, eles se jogam porque eles sabem que lá embaixo tem uma cama elástica que não vai deixar eles se machucarem. Mesmo que seja sem eles saberem o que tem lá embaixo, é uma fé cega que os jogadores e que a torcida tem no Abel, e que isso não é construído da noite pro dia. Um técnico, para durar 5 anos no futebol brasileiro, ele tem que fazer muitas coisas muito bem feitas, e uma delas é fazer com que todo mundo, não só os jogadores, com que todo mundo acredite no que ele tá falando. E quando tá ganhando é muito fácil acreditar. É muito mais difícil acreditar quando você toma um 3-0 e que você joga pedrinha depois contra o Cruzeiro, e que o técnico não conseguiu nem dar treino, como ele falou, de tão exausto que ele tava. Você imagina os caras. Então, o futebol é muito lindo porque ele sempre te dá uma segunda chance. Você sempre pode, uma semana depois, melhorar as coisas. E o torcedor do Palmeiras viveu tudo nessa semana. Tá fora da Libertadores, vê o Flamengo arrancar com tudo pro Tetra, e hoje viveu minuto após minuto. Não é que 90 minutos são tempos demais no Allianz. 80 foram suficientes. Sobrou 10 minutos. E poderia ser até menos. Para sobrar até drama. É isso. Porque o jogo demorou mais do que o Palmeiras precisava. A sensação que eu tenho é que quantos gols fossem necessários o Palmeiras ia fazer hoje. Pela postura, pelo entendimento, pela intensidade, por quanto cada um, inclusive os quase 50 mil na arquibancada, se entregaram, era uma noite que nada tiraria do Palmeiras. E aí eu queria entrar um pouco na escalação que o Abel coloca para hoje, porque dá para dizer, Mauro, que foi... uma ideia que veio de um segundo tempo do jogo contra o São Paulo, por exemplo, porque ele coloca o Souza, ele coloca o Alan também tirando o lateral. O Alan ele demorou para colocar no Palmeiras já desde o Campeonato Paulista, já poderia ter mais minutos. O Lucas Evangelista talvez seja um dos 2 ou 3 jogadores que o Abel mais gosta no elenco do Palmeiras. Assim, E que é o cara que, quando saiu, e fez muita falta, um né? desarranjo, Tá machucado, que a gente tá falando. Tá machucado, enfim. Eu acho que até o Alan já podia ter entrado ali. E pela queda de produção do Kelvin, algumas instabilidades do Giai, já entendo que ele demorou para fazer o que ele fez hoje em relação ao Alan. A entrada do Sousa, para ser mais agudo e vertical do que o Felipe, ok, normal, né? Mas é como destacou o Beckler, assim, foi tudo que deu errado e ele errou também, foi infeliz, hoje deu certo, inclusive no timing do Rafael Veiga, entra, faz o gol. O primeiro gol, Mauro, é um cruzamento do Alan para a cabeçada do Exato, né? E de canhota, vira, tal, e assim, o Alan, até brinquei na redação, no lance do pênalti logo depois, eu falei, pô, que legal que o Chelsea devolveu o Estevão para jogar um pouco com o nome do Alan. Mas o Alan é esse jogador muito... Porque o Alan chegou a ser artilheiro do Sub-17 do Palmeiras, ele era meio atacante, foi sendo recuado, foi entrando como segundo volante, entrou hoje como uma espécie de ala, né? Assim, e deu tudo, como foi destacado, tudo muito certo, deu tudo muito legal. O Beckler só roubou meia manchete pro Estadão, que vai ser exatamente 80 minutos, é um tempo longo demais no Allianz Parque. Mas assim, se você pudesse, assim, eu estava checando aqui o WhatsApp, assim, com amigos de arquibancada, sobretudo os colegas de fila, e hoje, eu repito, como eu fiquei 6 horas com a Ademir da Guia, a gente pôde falar muita coisa sobre a vida, coisas de filhos e tal. Foi muito emocionante que a gente lembrou, e até as queridas gêmeas All-Star estavam comigo lá também, as bonitinhas, eu estava lembrando uma coisa que eu falei, a culpa da filha do Ademir da Guia, porque quando ele quando o Palmeiras entra na fila, logo depois ele parar de jogar. E ele ficou 16 anos sem ir ao Morumbi para ver um Palmeiras e Corinthians. Quando ele foi, o Palmeiras de 4-0 acabou da fila. A culpa foi do Ademir da Guia de não ir nem ao estádio. Quando ele foi, voltou. E a gente brincando nessas coisas e tal. E assim, era algo que a gente falava, nunca ia dar certo. E hoje, o dia inteiro, insisto, eu devo ter conversado mais ou menos antes do jogo ali no estádio, mas sobretudo fora do jogo, conversei com mais de 600 torcedores com que eu conversei, tirei foto, selfie e tal. E todos, parecia que o Palmeiras ia enfrentar o time da TNT e estava com a vantagem de 8-0 em Quito. Assim, repito, não era soberba, que o Palmeiras não é disso. Era confiança. Era confiança. E isso, de novo, é o time da virada, é o time do amor, mas é a equipa do Abel. O Abel conseguiu incutir numa torcida profundamente chata, essa confiança que assim, então o espírito da torcida gritando depois, e com o que eu conversei que estava no estádio e fora, é de profunda alegria que pô, deu certo, mas assim, nenhuma surpresa pro Palmeiras, e de novo, não é eu já sabia, mas não de prepotência, é porque e é só ver a reação dos torcedores dos outros times, ninguém tava zoando o Palmeiras, porque eu falei, cara, de repente os caras, e deu de novo. Nós falamos aqui, né, Mauro? Eu tô falando desde a sexta-feira que ia virar, e ontem até no finalzinho do programa eu falei pra Thay, eu quero que você arrume alguém que crave que o Palmeiras não vai virar.
Porque todo mundo fala, acho, mas ninguém crava que o Palmeiras está fora. sim. Ninguém teve a coragem de falar assim, não, acabou. O duelo se encerrou. Não, ninguém. Com todo respeito. Se é qualquer... Tirando o Flamengo, tá? Eu acho que Palmeiras e Flamengo têm esse poder hoje aqui. Nos outros, você ia falar, acabou. E de Acabou. novo, o time do Abel. A LDU nos últimos 3 anos tinha tomado um resultado fora de casa que dava classificação para o Palmeiras, nunca tinha acontecido na Libertadores, o que mostra que é muito difícil fazer em qualquer circunstância e é muito difícil fazer contra esse time da LDU, que fora de casa esse ano tinha uma média de gols sofridos menor do que um gol por jogo. Então, realmente não é que o Palmeiras jogou contra qualquer um, e aí fica muito mais fácil. Jogou contra um time que consegue normalmente trazer alguma coisa quando sai pra jogar e saiu com 0-2. Você tava falando do Alan, que foi recuando, virando segundo volante. Eu que meio que acabei de chegar, eu não conhecia o Alan, porque eu não assistia toda hora. Ele não é segundo volante, esse menino é um atacante, ele tem que Ele é um jogar atacante muito mesmo. avançado. É um camisa 8. Não podem voltar ele pra jogar. Não, o 8 da antiga, que antigamente era um volante. É um meio atacante. Tem que jogar pode aberto, ser aberto driblado pela pra dentro. direita, assim, ele tem... Não jogou hoje. Ou assim, Um esquema de 3 zagueiros como o Alan. Ou de repente, que não é ideia, o Abel não gosta, por exemplo, um 4-3-3, com, digamos, o médio pela direita. Pode ser esse médio pela direita em algumas circunstâncias, mas assim, em algum lugar ele tem que jogar. Mas ele joga demais mesmo. A minha questão é essa, ele vai ter que jogar a partir daqui, vai ser muito difícil tirar, a não ser que ele jogue a partir do final de semana 2, 3 jogos ruins, e aí fala, pô, é um cara pra mudar jogo, não é um cara pra começar jogo, mas pode ser que a gente viu um Palmeiras que se reinventou depois da saída do Richard Rios e do Estevão, que se achou, Melhor jogador. e que hoje pra decidir teve que se reencontrar outra vez, e que aí que tá o técnico, né, que faz, que refaz, não foi só mudar peça, foi mudar esquema, função dos caras dentro de campo, postura dos caras, e que quem sabe para uma decisão daqui a 29 dias, né, daqui a um mês menos um dia, contra o Flamengo, ele vai ter que mudar mais uma vez, porque esse garoto, ele faz o que os outros não fazem, que é se livrar de 3 ou 4